Olá, queridos alunos e alunas. Aqui é o professor Dr. Carlos Romero Rossi. E nós estamos aqui para a nossa aula de revisão do livro A Biologia da Crença. Já tinha um tempinho que a gente não estava no ar, né, nas redes sociais, enfim, devido a alguns probleminhas familiares, problemas de saúde da minha mãe, o falecimento da minha mãe, e vocês sabem muito bem, vocês foram muito bem avisados a respeito disso. Mas agora nós estamos retomando as aulas, colocando em dia o que eu tinha prometido entregar para vocês, que é a revisão dos livros A Biologia da Crença, a revisão do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo e Você é o Placebo. Então, esses 3 livros serão revisados, já foram dadas aulas a respeito das matérias desses livros, e nós estaremos revisando livro por livro. Hoje nós estaremos revisando o livro A Biologia da Crença, tá? E vocês terão de bônus a física quântica, falando das partículas subatômicas e um pouco mais da física quântica, e qual é o impacto que a física quântica também tem nesse processo aqui que todos os autores, tanto do livro da Biologia da Crença, quanto do placebo e do Você Pode, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, todos eles trabalham em cima também dos conhecimentos da física quântica e das micropartículas, as partículas subatômicas e como tudo isso funciona e como o universo se move no meio de tudo isso, tá? Então, e vocês também vão ter um pouco do conhecimento My Big Toy, que é a minha teoria de tudo, que é do Tom Campbell. Tom Campbell é um cientista da NASA que passou 40 anos na NASA, voltou e agora escreveu o seu artigo, sua tese, o que ele entendeu de tudo que ele viu, e ele vai estar, então, já está, né, viajando aí pelo mundo todo, apresentando a sua versão, que é uma tecnologia ainda mais avançada do que a física quântica, só para vocês entenderem que ele fala da física digital, que ainda é um pouco mais profunda do que a própria física quântica. Então, assim, o nível de tecnologia, de conhecimento, tá chegando assim numa situação alarmante, né? São coisas e a gente vem buscando essas atualizações, a gente vem buscando todo esse conhecimento e poder entregar para vocês esse conteúdo que foi prometido, né? Nós prometemos durante o nosso curso de estar entregando esse conteúdo, então nós estaremos entregando esse conteúdo para vocês aí nos próximos dias, ok? Então vamos lá. A Biologia da Crença é um livro escrito pelo Dr. Bruce Lipton, não é só um livro, é um livro tese, onde ele fala da biologia, além da biologia tradicional, porque a biologia tradicional ela já foi ultrapassada, né, por outras vertentes, que é a questão da genética, já estamos na epigenética, enfim, a coisa deu uma avançada muito grande. E não é disso que nós vamos estar falando. Ele fala que, né, o nosso corpo é composto de 50 trilhões de células, né, e ele diz que nós não somos um corpo, nós somos uma comunidade, Então, é como se nós fôssemos 50 trilhões de corpos integrados. O que ele quer dizer é isso. Cada célula é independente, cada célula ela tem o seu comportamento próprio, cada célula ela tem vida própria, porém elas se organizam em comunidades, formando então tecidos, formando os órgãos, formando toda essa cadeia, sistemas e mais sistemas, e sistemas dentro de sistemas, e elas se organizam ali nos seus afins, e ali elas vão seguindo as suas funções. Mas o que ele está querendo dizer é que essas células têm comportamento, que essas células têm emoções, que essas células elas têm inteligência. Então, não é simplesmente
uma máquina, como dizia, né, Charles Darwin no século XVIII, né, que vinha falando que os seres vivos são apenas máquinas de células que seguem as suas seguem ali fazendo as suas funções. Não, o Dr. Bruce Lipton, ele nos fala aqui que tem muito mais que isso, e é disso que nós vamos estar falando nesse livro, A Biologia da Crença. E nesse nosso curso, a neurobiologia analítica, é justamente mostrando para vocês, com fundo na psicanálise, né, que é a análise do inconsciente, onde 95% de nós é inconsciente, né, e mostrando que cada célula tem o seu comportamento. Elas, segundo os estudos, segundo as pesquisas do Dr. Bruce Lipton, por mais de 40 anos, ele foi ali chegando à conclusão de que, mesmo suprimindo o DNA da célula, a célula continua tendo comportamento. Então, imagina, a célula tem comportamento, é algo incrível. Mesmo com o DNA suprimido, ou seja, matou a célula, destruiu o DNA da célula e a célula continua tendo comportamento. Então tem algo a mais, e esse algo a mais que o Dr. Bruce Lipton está falando. Então nós vamos, eu vou ler alguns trechos do livro e a gente vai falando a respeito das coisas que eu assinalei como importantes, que eu falei nas aulas, e que nós estamos agora aqui então fazendo aí uma revisão dessa matéria para que possa melhorar a fixação do conteúdo teórico. A teoria mesmo está no livro, então vocês, tendo alguma dúvida da teoria, vocês têm o livro como fonte de estudo, né? Para que vocês possam, e também vocês podem ter acesso a mais de 1.500 artigos que o Dr. Bruce Lipton escreveu ao longo da vida dele, falando sobre esse assunto. Ele viaja o mundo todo falando sobre isso, inclusive ele já esteve no Brasil. Fiquei sabendo agora que em setembro, não, esse ano ainda ele vai estar, não sei se é novembro, vai estar no Brasil. Vai dar uma passada por aqui, falando um pouco dessa coisa fabulosa, das descobertas maravilhosas que ele teve a respeito da biologia, a respeito das nossas células. Mas vamos lá. O questionamento que o Dr. Bruce Lipton faz é o seguinte: se uma célula pode ser controlada pelo ambiente que a cerca, nós, os seres vivos, que temos trilhões delas, também podemos ser controlados. Na verdade, nossa vida é determinada não pelos nossos genes, mas por nossas respostas aos sinais do meio ambiente que impulsionam e controlam todos os tipos de vida, e não só o tipo de vida humana, todo tipo de vida são controlados pelo ambiente. Isso aqui está comprovado. Isso aqui são estudos e mais estudos, pesquisas e mais pesquisas. Não é conversa jogada ao vento, isso aqui não é mais uma pseudo-teoria ou pseudoterapia. Não. Isso aqui, pseudociência, não. Isso aqui é uma ciência que vem, apesar que a medicina tradicional ainda segue os protocolos de Darwin, no sentido de que só existe matéria, tá? Só existe a questão física, não tem nada além disso, e tudo segue o fluxo daquilo. Então, um exemplo que o próprio Dr. Bruce Lipton colocou aqui: se uma pessoa, por exemplo, uma família, geneticamente, nós estamos falando de genética, biogenética, e os geneticistas vêm durante anos e anos e anos e anos e anos fazendo aí suas pesquisas e correndo atrás para saber mais informações. E aí, por exemplo, o indivíduo, eu no DNA da minha célula tem algum problema, no meu DNA tem um problema de felicidade. Então, toda a minha geração, meus filhos, meus netos, meus tataranetos, todos eles
vão ser pessoas infelizes porque eu tenho um problema bem nessa área da felicidade onde o meu DNA é danificado? Essa é a pergunta. E a resposta é absolutamente não. Por quê? Porque mais forte do que a genética, o Dr. Bruce Lipton chega a falar aqui nesse livro, está aqui no livro, que chega a ser a 95% o controle, né? Ou seja, a epigenética ela tem um poder de fazer de determinar, né? Entendeu? Através do meio ambiente, tem esse poder de mudar, de alterar, e geneticamente apenas 5% desse todo, que é o que ele faz aí nos seus estudos, em todas as suas pesquisas, tem tudo isso comprovado, tem tudo isso, artigos publicados, não só ele, como também o Dr. Joe Dispenza, que a gente trabalha ele aqui, fala a mesma coisa com a linguagem da neurociência, uma linguagem um pouco diferente da linguagem, porque a linguagem que o Dr. Bruce Lipton usa aqui é a linguagem da biologia, da medicina. O que eu quero mostrar para vocês, gente, por que eu quis trazer profissionais, trazer para o nosso curso profissionais com a linguagem diferente, tá? Profissionais com a linguagem diferente que iria mostrar uma mesma coisa usando a sua linguagem dentro da sua ciência. Então, o Dr. Bruce Lipton usa as linguagens da biologia, da medicina, para nos mostrar isso, segundo os seus experimentos, né? E as suas conclusões. Já o Dr. Joe Dispenza, do livro Você é o Placebo e também Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, ele já fala da mesma coisa que a epigenética em outra linguagem, uma linguagem onde ele explica claramente que é um ambiente que manipula tudo, que é um ambiente que tem controle, que controla toda o ser vivo é controlado pelo ambiente. Uma planta, uma árvore, os animais, enfim, o meio ambiente tem um poder praticamente, o Dr. Bruce Lipton, lá na frente do livro, nós vamos ver aqui, que fala da primazia, não do DNA, porque antigamente falavam que a primazia era do DNA, era do gene, e aqui a gente está estudando que não é isso, a gente está estudando que a primazia é do ambiente, ou seja, epigenética. O que é a genética? As mudanças e alterações são feitas no DNA através dos genes. Essa é a genética, é o que a genética estudou. Claro, maravilha, estudou, chegou a essas conclusões, foram feitas muitas pesquisas até os meados de ano 1900 e alguma coisa. Só que nos últimos anos já vem se estudando e aprofundando mais nesse conhecimento e tem se tido a compreensão de que o meio ambiente tem o maior poder transformador, de mudança nas células, no corpo, na pessoa, no indivíduo, que vai alterar tudo é o controle do meio ambiente, tá bom? Então, esse é o grande choque, o Dr. Bruce Lipton teve esse choque, por quê? Porque ele usou o nome de choque, porque ele tinha crenças. E uma coisa que eu achei interessante, que eu anotei aqui, não há a menor dúvida que nós, humanos, né, temos a capacidade de nos apegar a falsas crenças e defendê-las com unhas e dentes. Aqui, ó. Então, o que acontece? E essas falsas crenças que nós nos apegamos, olha aqui, ó, percebi que a biologia tradicional da época de dá pouco ou nenhuma importância à questão da cooperação, pois a teoria de Darwin enfatiza apenas a natureza competitiva dos seres vivos e não a cooperativa. E o Dr. Bruce Lipton, ao estudar as células, ele começou a compreender que existe uma cooperação e pode haver uma cooperação entre as células, principalmente se tratando de células dos neurônios, tá? Se tratando das células neurais que tem no nosso cérebro, tem no nosso coração e tem no nosso intestino. São os 3 lugares onde se encontram neurônios, tá? Tem um grupo enorme de 44 milhões de neurônios no nosso coração.
que são os combatentes do corpo. Só para vocês terem uma noção disso, tá? E que trazem para frente do jogo toda a história. Então, só para vocês terem uma noção de como a coisa é séria, tá? Então, gente, dentro do que o Dr. Bruce Lipton vem nos detalhando, o que ele vem nos falando, é o seguinte, ele fala aqui que ele era um biólogo tradicional para quem a existência de Deus era uma questão totalmente irrisória, ou seja, Charles Darwin disse, né, Deus, não precisamos de um Deus. As nossas células se resolvem por aqui e não precisa de um Deus para que se resolva esse assunto. E dentro dessa teoria de Darwin, foi se colocando essa ideia que a medicina tradicional, e, enfim, vários outros, né? Por quê? Porque falam dos mecanismos hereditários responsáveis pela vida. Então, essa afirmação levou os cientistas a uma busca frenética para dissecar todas as partes que compõem as moléculas de uma tentativa de decifrar os mecanismos hereditários responsáveis pela vida. E chegando nisso, ficou muito, porque Darwin no século XIX já começou com essa ideia foi vendida, né? Os cientistas compraram essa ideia e os genes passaram a ser a grande explicação para tudo, para todos os mecanismos pelo qual o DNA controla a vida biológica e se torna o dogma central da biologia molecular, descrito com detalhes em todos os livros e pesquisas. Isso veio uma longa discussão e muitos outros, né, professores de biologia, de anatomia, e vão vir nessa briga toda, vamos chegar um pouco mais à frente. E aí fala sobre a questão, o Dr. Bruce Lipton fala sobre essa questão que as células cooperam e elas não, na verdade, elas não competem, mas elas cooperam uma com as outras. Então, veja bem, essa nova biologia, tá? O Dr. Bruce Lipton escreve aqui, ó, na fase final de minha vida acadêmica foi na Escola de Medicina da Universidade de Stanford, agora defendendo e propagando abertamente a nova biologia. Questionava não apenas Darwin e sua versão canibal da evolução, mas também o dogma central da biologia, segundo o qual os genes controlam a vida. Este dogma tem uma série de falhas. Os genes não ligam e desligam sozinhos. Ou, em termos mais técnicos, não são aquilo que chamamos de autoemergentes. É preciso que fatores externos do ambiente os influenciem para que entrem em atividade. Os biólogos já sabiam disso havia muito tempo, mas o fato de seguirem cegamente os dogmas da ciência os fazia ignorar esse conhecimento. Porque, gente, é mais fácil você pegar um conhecimento que você tem, ficar quietinho nele e não se tocar no assunto, do que pegar descobertas e começar a falar delas. Então, o Dr. Bruce Lipton veio na contramão de todos esses cientistas e começou a falar, gente, é o ambiente, não é o gene que controla a vida. Entendeu? Então, é o ambiente. Aí tá. Ele vem aqui, ó, na página 31, ele já diz o seguinte, na verdade, a epigenética é o estudo dos mecanismos moleculares por meio dos quais o meio ambiente controla a atividade genética. É hoje uma das áreas mais atuantes da pesquisa científica em geral. O papel do meio ambiente no controle das atividades dos genes já era foco das minhas pesquisas, diz ele, há 20 anos atrás, antes mesmo de a ciência se interessar pelo assunto. Vocês terão noção, está aqui no Lipton, 1977A e 1977B, ele já tem artigos nesse período aqui falando sobre isso. E é gratificante saber que hoje
mais pesquisadores se interessam por essa área, tá? Então, gente, é algo incrível isso aqui, porque estudando as comunidades celulares, então nós não somos um corpo, nós somos 50 trilhões de corpos interligados, uma comunidade de células que formam todo esse conjunto chamado corpo, segundo a teoria, tá? Isso aqui é a teoria do Dr. Bruce Lipton. Então, estudando essas comunidades celulares, cheguei à conclusão de que não somos vítimas dos nossos genes, e sim donos do nosso próprio destino, capazes de criar uma vida cheia de paz, felicidade e amor. Gente, isso aqui tinha que ser grifado. Aliás, foi grifado, tá? Inclusive, isso aqui foi uma das coisas que eu anotei numa das aulas que eu dei para vocês. Eu mencionei isso aqui abertamente, eu mencionei isso aqui claramente para vocês, ó. Então, vamos lá, vamos repetir isso aqui para vocês entenderem. Dr. Bruce Lipton era um cara extremamente estudioso, era um biólogo tradicional, não acreditava em Deus, não acreditava em nada dessas coisas, acreditava só na ciência, e chegou uma hora que ele teve que mudar de ideia, foi onde ele escreveu o que ele escreveu aqui. Estudando essas comunidades celulares, cheguei à conclusão de que não somos vítimas de nossos genes, e sim donos do nosso próprio destino, capazes de criar uma vida cheia de paz, felicidade e amor. A primeira cobaia dessa teoria foi eu mesmo, diz o Dr. Bruce Lipton. Pois as pessoas para quem eu dava palestras sempre me perguntavam por que minhas descobertas não tinham me transformado em uma pessoa mais feliz. E estavam certas. Eu tinha de colocar em prática meus próprios ensinamentos. Só percebi que isso estava acontecendo algum tempo depois, quando estava tomando café em uma lanchonete, numa bela manhã de domingo. A garçonete comentou enquanto trazia o meu pedido: "Puxa, você é a pessoa mais feliz que eu já vi. O que aconteceu de tão bom em sua vida para você ficar assim?" Quase caí da cadeira. Tão grande foi a minha surpresa, mas respondi sem pensar: "Estou nas nuvens." A garçonete balançou a cabeça e saiu murmurando: "Cada maluco que aparece aqui." Mas era verdade, eu estava muito feliz, como jamais havia estado em minha vida. Muitos leitores vão achar exagerado meu conceito de que a Terra é o paraíso, pois a associação mais comum que fazemos do paraíso é uma moradia da divindade ou dos que já morreram. Como alguém pode dizer, então, que uma cidade em Nova Orleans seria, então, uma extensão do paraíso? Então, gente, a questão, o que eu venho trabalhando em mim, tá? Eu não vou falar para vocês que, assim, professor, que nível você chegou nisso? Eu acabo de viver um momento agonizante na minha vida, a perda de um ente querido, que não foi simplesmente um ente querido minha, mas uma pessoa que proporcionou que eu chegasse onde eu cheguei com todo o jeito dela. Isso quando eu faço as minhas palestras, né? Quando eu faço as minhas palestras, eu falo muito da minha mãe, porque quando ela identificou que eu tinha algum tipo de transtorno neurocomportamental, isso lá nos anos 80 e alguma coisa, ela rapidamente foi estudar. Ela fez um curso de especialização em saúde, em educação. Minha mãe é professora, tá, gente? Em educação especial, e começou dali para frente até o último dia em que ela lecionou, até o dia que ela aposentou, ela trabalhou com sala especial. E eu estava falando na APAE, as professoras mais antigas sabem disso, que antigamente, há 30, 40 anos atrás, se colocava todas as crianças com algum tipo de transtorno que não sabia o que era,
que agora vem dar nome para esses transtornos de 15, 20 anos para cá. 30, 40 anos atrás não dava nome para os transtornos, falava os doidos. Eram esses doidos aí. E colocava tudo dentro de uma sala só e ficava uma professora com aluno grande, pequeno, tudo com esses transtornos para poder pôr esses meninos para desenhar, para brincar, para fazer qualquer coisa, porque eles atrapalhavam a sala de aula naquele tempo e não tinha nenhuma compreensão e o que poder fazer com esses alunos. E a minha mãe foi entendendo que a forma de pensar e de ser desses alunos que têm esses transtornos, como eu, TDAH, quase um autista, né? O que acontece? Tem uma forma diferente de pensar, tem uma forma diferente de ver a vida, tem uma forma diferente de lidar com as frustrações, tem uma forma diferente de lidar com os nãos da vida, tem uma forma diferente de lidar com os desafios que aparecem na existência. Então, ela foi entendendo isso e, ao me entender, ela foi entendendo também o que passava com outras crianças que tinham mesmo outros transtornos neurocomportamentais, ou de desenvolvimento, ou de aprendizado. E ela passou a ser a minha mentora em muitas coisas. E ter aquela paciência que tinha comigo quando eu estava fazendo uma tarefa e não conseguia, eu rasgava todo o caderno, rasgava tudo e jogava fora, chorava e apelava e aquela coisa toda, e não só para isso, como para muitas coisas. Então, muitas vezes, vocês podem dizer assim, poxa vida, mas já tem 40 dias ou mais que a mãe dele faleceu e ele ainda não conseguiu, é um professor de saúde mental, é um professor de psicanálise, é um professor de neurociência, é um professor de neurobiologia, é um professor de neuropsicologia, é um professor nessa área, e ele ainda, quase 2 meses depois, não conseguiu elaborar um luto. Pode se questionar. Mas é como eu vim dizendo para você, certos transtornos têm uma dificuldade maior de lidar com frustrações, de lidar com perdas, de lidar com coisas em que para alguns é uma coisa muito simples, comum e normal. Para esse outro que já tem algum tipo de transtorno, vai encontrar mais dificuldade, não que ele não consiga fazer, mas vai encontrar um pouco mais de dificuldade para lidar com certas situações, vai lidar com mais dificuldade de lidar com certos problemas e certos desafios da vida, né? E essas ciências que eu estou mostrando para vocês, da biologia, da nova biologia, que ele chama de biologia da crença, mas é a nova biologia, que não é a tradicional, a biologia que eu estou oferecendo nesse curso não é a biologia normal, a biologia tradicional, porque a biologia tradicional nega grande parte do que nós estamos falando aqui. E justamente isso. Olha o que ele diz, estudando essas comunidades celulares, cheguei à conclusão de que não somos vítimas dos nossos genes. Ele entendeu que se meu pai era diabético, eu não necessariamente tenho que ser diabético. Mas também não negou o fato de que pode existir no gene, mas que nós não somos fadados vítimas desses genes. Não somos vítimas da genética, porque existe a epigenética, que ele entendeu e que ele fez vários experimentos que um comando externo à célula, um comando do meio ambiente sinaliza a membrana celular. Eu dei uma aula sobre isso para vocês. Sinaliza a membrana celular, essa informação entrando pela membrana celular vai chegar lá no núcleo da célula onde está o DNA e altera o DNA. Você quer ver um exemplo? Eu falei muito isso na aula de placebo, mas aqui não tem a ver com placebo, mas é mais ou menos o placebo. Por exemplo, é crença. Nós temos uma facilidade muito grande de nos apegar a falsas crenças, algo que o nosso pai falou, que os nossos antepassados falaram, algo que um líder religioso falou, algo que até mesmo um cientista falou, e que a gente se apega àquilo, acha que é aquilo, e fica naquilo, etc e tal. Principalmente quando a pessoa vai no médico. Mas vamos imaginar que você faz o exame, a pessoa lá no laboratório trocou o seu exame com o de outra pessoa, você levou o exame trocado lá para o médico não sabe se aquele exame é verdadeiro ou não, ele só vai olhar para o exame e vai dizer o que tem lá no exame, e que tem tudo alterado lá no exame, e vai falar para você, ó, você está com tal doença,
está aqui no seu exame, você tem tal doença. E se você não tiver doença nenhuma, a partir daquele momento você vai manifestar a doença. Por quê? Porque houve um comando externo, houve uma sinalização do meio ambiente, ou seja, o meio ambiente, nesse caso, foi o médico que te deu uma notícia, e esse médico te deu uma notícia de que você está muito mal, que você está muito doente. Mas a notícia que o médico te deu não é da sua pessoa, é de uma outra pessoa, porque ele pegou um exame errado. Ele pegou um exame que foi trocado. E muitas pessoas morreram por causa disso. Como eu já disse várias vezes nas aulas de psicanálise, para quem já é meu aluno de psicanálise que sabe muito bem disso, já falei muito disso, né, em outras aulas, e palestras, e lives minhas que estão esparramadas em as redes sociais, já falei muito sobre isso. O nosso cérebro, ele não identifica o real do imaginário. O nosso cérebro não identifica o real do imaginário, tá? Então, se vem uma informação, os nossos neurônios são as células mais rápidas do corpo. Então, elas rapidamente elas recebem a informação e rapidamente elas transmitem a informação que chegou. Então, mais rápido você vai ter uma fisiologia, uma psicofisiologia, porque você já vai sentir aquilo que você ouviu. E existem pessoas que são mais sensíveis, sentem primeiro, sentem mais rápido, ou sentem mais do que as outras e vão sentir aquilo. E isso vai se tornar uma psicopatologia, porque isso vai se tornar uma doença que ainda não é, ou talvez nem existe a doença, mas por causa de uma crença que você incorporou. Aí a gente tem que entrar lá numa outra aula de neurociência, onde nós vamos falar do nosso hipotálamo, que é o que recebe todas essas informações aqui no centro do nosso cérebro. O nosso hipotálamo recebe todas essas informações, ela vai mandar isso aqui, vai passar pela amígdala cerebral. A amígdala cerebral, ela é responsável de mandar a informação ou para a sua consciência ou para o seu inconsciente. Então, naquele momento em que você se desesperou, você foi sequestrado pela amígdala cerebral e isso foi lançado para o seu tronco dorsal, que está no seu QE, no seu coeficiente emocional, e quando isso é distribuído para o seu coeficiente emocional no seu tronco dorsal, isso vai virar um vício ou um hábito. E vai acontecer automaticamente essa informação externa que você recebeu, você vai incorporar isso em você, tá? Mas existe uma coisa que, se você, por exemplo, exercer o autodomínio, em 6 segundos você segurar essa informação sem mandar para o seu emocional e mandar essa informação para o seu QI, onde está a sua consciência, que é o seu córtex pré-frontal, você vai dominar essa situação e vai dizer: eu não aceito isso, eu não quero isso, eu não tenho isso, e você manda um outro comando mais forte, acima desse comando epigenético que você recebeu de uma doença. Você vai dar um comando mais forte do que esse e você vai conseguir, então, fazer com que vá para o seu hipotálamo, passa pela sua amígdala e incorpore em você, no seu tronco dorsal, trazendo a resposta para todo o seu corpo através dos sentidos, essa nova informação que você está dando. E isso eu uso no meu consultório. Tá? Isso aqui que eu estou falando para vocês, eu uso diariamente no meu consultório. Para quem fez o PIM, Programa Intensivo Motivacional, sabe muito bem, eu tenho vários alunos meus que fizeram o PIM, programa, inclusive eu quero fazer um presencial, tá, gente? Quero fazer um PIM presencial. É uma imersão de motivação e comandos neurais, algo extraordinário. São 8 horas, onde a gente tem uns 2 ou 3 intervalos, mas são 8 horas de palestras, de imersão mesmo, onde a gente vai trazendo todas essas informações neurais, de alegria, de felicidade, de amor, de tudo que se pode ter. A gente passa nessas informações através do PIM, e você realmente sai dali pronto para viver uma vida incrível, maravilhosa. E quem passou sabe muito bem pelo PIM, sabe o poder de transformação que tem esse programa, que é um programa, tá? E depois tem as mentorias, após o programa existe as mentorias, que são extraordinárias
e que a gente vai praticando isso no nosso dia a dia, incorporando isso realmente na nossa existência. A gente vai incorporando esses comandos que a gente está mostrando aqui, através de um conhecimento mais profundo, biológico, neurobiológico, e da neurociência, aonde nós estamos aprendendo que nós não somos vítimas dos nossos genes. Se os nossos pais sofreram de alguma doença, nós não temos a necessidade de padecer da mesma doença, sendo que nós podemos dar novos comandos, novos sinais para as nossas células, para as membranas celulares e alterar todo o nosso DNA. E isso é uma grande verdade. Isso está sendo apregoado no mundo todo. Isso está sendo falado abertamente nos grupos de estudo. Em todo o mundo, esse material. Existem várias entrevistas que tanto o Dr. Bruce Lipton quanto o Dr. Joe Dispenza, como outro também que eu amo muito, que é o Greg Braden, eles fazem juntos, gente, é a coisa mais linda do mundo, os cursos que eles três juntam os três com linguagens totalmente diferentes, falando de uma mesma coisa, mas de uma maneira muito ampla, muito aberta, onde a gente consegue ter uma compreensão de que nós somos os autores, como o Dr. Augusto Cury fala nos seus livros, né, de gestão emocional, que é também uma especialização que eu fiz do Dr. Augusto Cury em 2018, de gestão emocional e inteligência, gestão das emoções, inteligência emocional, aonde esses fatores nós podemos alterar o que nós quisermos na nossa vida se nós nos tornarmos autores da nossa própria existência, autores do nosso destino. Nós podemos mudar muita coisa na nossa vida, escolhendo. Hoje mesmo eu estava falando com a paciente, você pode escolher se você vai se magoar com o que as pessoas falam com você e de você, ou você vai escolher entender que o que a pessoa fala só tem a ver com o que ela falou, porque é a boca dela, o que a pessoa sente tem a ver com o que a pessoa sentiu, porque o sentimento é dela, o que a pessoa fez também tem a ver com o comportamento dela, e você não tem nada a ver com o que os outros falam, acham, pensam, sentem a seu respeito, porque o que você tem é seu. Você devolve para a pessoa o que é dela, não precisa ficar com ofensa, não precisa ficar com nada, e você escolhe não se ofender com ninguém, não se chatear com ninguém, não se aborrecer com ninguém. Quando você entende que o outro é o outro, você é você, e que você pode criar o teu próprio mundo, e você pode, no teu mundo, no mundo de todo mundo pode ter tristeza, angústia, dor, solidão, tudo, mas no seu mundo você pode fazê-lo como você quiser, e isso é uma verdade para você, e a sua verdade ela é só sua. A minha verdade ela não tem como servir para você, ela pode servir como exemplo para que você adquira as suas crenças e a sua verdade. Então, pode ajudar pessoas a serem alteradas positivamente, o que eu penso, o que eu acho, mas isso não é regra para ninguém, tá? Então, você pode mudar a tua forma de ser, mudar a tua forma de viver, entendendo essa engenharia genética, essa engenharia biológica, que é tão simples. Então, é um negócio assim que... Então, assim, você é imagem e semelhança do Criador. Então, entende que você não é um bostinha, porque o Criador não é um bosta, é um ser supremo, tremendo, maravilhoso. Então, quer dizer que você é tanto quanto ele. Você carrega o DNA dele, então quer dizer... E epigeneticamente falando, você pode escolher ser imagem e semelhança do Criador, ou você pode escolher ser um bosta. Você pode escolher ser a pior pessoa da face da Terra. Você pode escolher, eu sou um lixo. Então você assumiu essa identidade. Então a escolha é nossa, sempre. A escolha vai ser nossa, né? Então, a mente consciente está muito além da mera programação genética também, porque você tem uma consciência, você pega a tua consciência, joga esse comando para as suas células, e as suas células vão obedecer esse comando e vão produzir o que precisa produzir no teu corpo. Então, no capítulo 1, é sobre a inteligência das células. As células são individuais e têm inteligências individuais. E elas podem nos ensinar muita coisa
a respeito da nossa mente e do nosso corpo. O capítulo 2 mostra as evidências científicas de que os genes não controlam os seres vivos, gente. Não é os genes que controlam os seres vivos. E apresenta aqui no capítulo 2 fantásticas descobertas da epigenética e um novo campo da biologia, tá? Que desvenda os mistérios de como o ambiente, a natureza, o ambiente pode influenciar o comportamento das células sem modificar o código genético. O capítulo 3 é sobre a membrana ou pele das células, nós falamos sobre isso, falamos até agora mesmo, tá? A membrana, a pele da célula, que você já deve ter ouvido falar, né, sobre o núcleo das células que contém o DNA. Então, e essa membrana que é reveste. A ciência hoje pesquisa e revela detalhes sobre algo que já havia, ele já tinha uma conclusão há 20 anos, que a membrana é o verdadeiro cérebro da célula, de toda a atividade celular, é a membrana, porque é ela quem recebe as informações, gente. Então a membrana da célula é algo assim fora do comum, porque é ela que recebe a atividade celular. O capítulo 4 trata das descobertas da física quântica, olha só, eu falando aqui da física quântica para vocês. Então o capítulo 4, ele vai trazer mais especificamente as descobertas da física quântica, o seu impacto sobre a compreensão e o tratamento das doenças, tá? Hoje existe inclusive a medicina quântica, ela está crescendo a passos largos, a trazer bem mais cura do que a medicina tradicional. Dentro de mais 30 anos, eu acho que não chega a isso tudo, a medicina quântica vai engolir a medicina tradicional. A medicina tradicional já está aderindo às novas terapias holísticas, e agora existe equipes multiprofissionais, equipes multidisciplinares, porque os médicos realmente não estão dando conta do recado, né? Mas infelizmente a medicina tradicional ainda não incorporou às suas pesquisas ou mesmo a sua informação acadêmica, o que representa grandes perdas tanto na ciência quanto para a humanidade. Isso aqui é triste, é um dado triste, mas é real. Em vez das universidades estarem passando o que eu estou passando para vocês, elas estão passando o quê? Aquele conhecimento tradicional que não vai trazer grandes efeitos. Capítulo 5, o Dr. Bruce Lipton explica porque deu o livro o nome da biologia da crença. Então aqui ele explica no capítulo 5, se você quiser entender mais profundamente, vai lá no capítulo 5, ele vai entender, porque os pensamentos positivos têm um efeito profundo sobre o nosso comportamento e sobre os nossos genes. Assim como os pensamentos negativos também têm influência sobre o nosso corpo, sobre nossas células, sobre os nossos genes. Gente, se o pensamento positivo altera toda a nossa fisiologia através da psicofisiologia, que é o que nós sentimos no corpo, e se o pensamento positivo altera a nossa psicopatologia, patos, corpo, físico, nós estamos, principalmente nós profissionais de saúde mental, alguns de vocês já atendem, a grande parte de vocês já atendem em consultório e sabem do que eu estou falando, o impacto que tem um pensamento negativo, trazendo sentimentos negativos e trazendo patologias de doenças na vida das pessoas, é o impacto dos pensamentos negativos na vida, nos resultados, no comportamento de um ser humano. Tá? Então é algo assim assustador. Mas também os pensamentos positivos têm efeito profundo sobre o nosso comportamento, os nossos genes, mas somente se estiverem em harmonia com a nossa programação subconsciente. Então isso aqui é uma coisa que eu vou falar um pouquinho, porque aqui é onde está a parte importante nesse processo. As pessoas falam muito para mim, professor, mas você fala muito de pensamento positivo, não funciona. Não funciona.
Você sabe por que não funciona? Vamos imaginar, você acorda pela manhã e fala assim, não, hoje eu vou ter pensamentos positivos, hoje meu dia vai ser legal, hoje eu não vou ter nenhuma doença, hoje eu não vou passar mal, hoje eu não vou passar raiva, hoje eu não vou passar por isso, tal, 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 tal. Durante 5 minutos do seu dia, você pensa positivo. Mas durante 23 horas e 55 minutos, você pensa em quê? Na tragédia. Na tragédia, hoje eu estava vendo, não é porque eu quis não, porque eu estava almoçando e estava passando na televisão, no restaurante onde eu estava almoçando, estava passando na televisão a tragédia lá no Rio Grande do Sul, do ciclone lá, e as enchentes, aquela coisa absurda, morreram não sei quantas pessoas, 30 e tantas pessoas já tinham falecido até aquele momento, né? E gente chorando, aquele desespero todo. Claro que eu assistindo uma coisa dessa, qual é o comando que vai vir para o meu cérebro? Mas aí é onde entra. Eu vou deixar esse comando me comandar, ou eu vou dar um outro comando por cima desse e vou falar, eu não vou me deixar bater com uma situação dessa. É assim que nós precisamos fazer quando vem os pensamentos negativos, porque nós recebemos uma chuva de pensamentos negativos. Eu já estou falando aqui de prática, você está vendo, gente? Não adianta, né? A gente vai para a teoria, eu estou tentando ensinar a teoria, mas quando eu vejo eu já estou na prática, porque o que vale realmente é a prática. Eu estou falando de conhecimento científico porque nós estamos num curso de mestrado. Então eu tenho obrigação de mostrar aqui o que está sendo cientificamente mostrado para nós. Então eu preciso passar para vocês o que está cientificamente comprovado, através de experimentos, através de artigos escritos, publicados, etc. e tal. Mas a prática disso é que vai mudar a tua vida, não é só o conhecimento disso e você guardar isso. Gente, esse livro aqui é um livro que você não pode guardar ele nunca, você tem que ter na tua cabeceira, tem que ser um livro de pesquisa. Os meus resultados estão sendo por quê? Porque os meus pensamentos continuam no negativo e eu vou tendo resultados negativos. Mas professor, mas eu nunca vou ter nada negativo na minha vida? Não, você vai ter, porque não tem nem como, tudo tem que oscilar. A teoria do caos ela fala disso, né? Você vai tirar o exame do coração, o eletrocardiograma tá assim, ó. Se ficar assim, já era. Né? Você vai tirar um eletroencefalograma, também tá assim, ó. Então tudo funciona assim, não tem nada estático no universo. Tudo está em plena movimentação, porque tudo é energia. É uma das coisas que o Dr. Bruce Lipton fala aqui. Eles esqueceram da energia. Os Darwin e seus discípulos, que vieram de lá para cá e até hoje estão aí no comando da ciência acadêmica, principalmente da medicina e dos seus derivados. Eu estava conversando com o enfermeiro, foi o que nós estudamos, que eu também sou enfermeiro. Sou enfermeiro? Eu me formei em enfermagem, né? Então, o que acontece? O que nos ensinaram é isso. Mas nunca falaram de energia. Que existe uma energia que vai movimentar toda essa coisa. Aí você pega um maluco de um Tesla dizendo que tudo é energia. É a energia do sol que faz a planta crescer. A energia não sei do que faz isso. Aí vem a fotossíntese, vem um monte de outras coisas. Que aí não tem como, se a gente for entrar nisso aqui, eu vou ficar 3, 4, 5 horas falando dessas, né, biodiversidades. Mas eu quero entrar aqui, gente, porque eu sou obrigado a falar de teoria. Porque não falar, gente, lê o livro. É igual eu falo lá na psicanálise. Fala, gente, pelo amor de Deus, o curso é tão rápido e precisa ter prática. Não adianta a gente ficar falando de teoria aqui, de poeminha de Freud. Inclusive, esses dias, no grupo aí, no grupo do conselho, a pessoa pega e coloca frase isolada de Freud. Gente, que impacto uma frase isolada de Freud vai fazer na vida de uma pessoa? Se a pessoa não conhece o livro. Inclusive, eu fiz um comentário lá, justamente, falei, gente, é impossível você pegar uma frase isolada dessa e querer compreender o todo do que Freud estava querendo passar, o que ele estava querendo aludir naquilo ali. Eu não posso pegar frases isoladas desse livro e sair aí fazendo uma tese disso. Eu preciso compreender o que está acontecendo, eu preciso entender o que ele está explicando aqui.
E é por isso que eu estou dissecando essa parte teórica com vocês, juntamente com a prática. Então eu fui lá, gente, para vocês entenderem essa frase isolada que Freud escreveu, vocês vão ter que ler o livro inteiro, ou pelo menos uma parte do livro, e entender. Mas eu vou explicar para vocês o que Freud quis fazer. Aí eu mostrei lá que ele estava fazendo uma crítica, né, à política da época, e dizendo também que o analista ele não pode analisar com uma visão bitolada em uma só compreensão. Ele precisa ter um olhar amplo para que ele possa interpretar um sonho, para que ele possa atender um paciente, analisar um paciente e poder trazer ali uma luz para aquela pessoa que está sofrendo, que está ali com algum tipo de anomalia psíquica ou alguma incongruência psíquica ou alguma psicopatologia, alguma psicofisiologia. Então, precisa se entender o todo, não tem como eu pegar algo isolado e ficar bitolado naquilo que foi num fator isolado. Por isso que eu estou abrindo aqui com vocês, fazendo aqui essa revisão do livro A Biologia da Crença, justamente para que a gente não tenha esses entraves no nosso conhecimento. Gente, isso aqui é para aplicar na vida prática, no dia a dia nosso. Eu aplico isso aqui no meu dia a dia, apanho, volto, faço de novo e compreendo que isso é isso, erro de novo, volto de novo, compreendo, porque a nossa vida é um eterno teste. Eu sou um cientista, eu vou testando teorias e vou gostando de teorias e vou passando as que eu gosto, as que eu vejo que não servem para nada, eu vou falar delas para quê? Para que eu vou perder meu tempo falando de uma teoria que não funcionou, mas o doutor Bruce Lipton funciona. Teoria do doutor Dispenza funciona. As teorias de Deepak Chopra funcionam. As teorias do Dr. Lai Ribeiro funcionam. Entendeu? Então eu vou falando de coisas que funcionam e estou trazendo aqui na prática isso aqui para vocês. Isso aqui pode mudar uma história de vida. Pode mudar compreensões, pode mudar completamente o rumo da vida de uma pessoa. Então, quando entendemos como as crenças positivas e negativas controlam nossa vida, podemos modificar esses padrões e passar a ter mais saúde e felicidade. O capítulo 6 mostra que tanto as células quanto as pessoas precisam crescer e se desenvolver e como o medo pode impedir esse processo. Olha, estou falando do medo aqui. O que o medo faz com a célula? Foi feito um experimento, em 1982, eu já falei de experimento em alguma das minhas aulas, mas é um experimento que eu repito porque funciona, e aqui é que está falando de células. Os cientistas pegaram um paciente em um hospital, tiraram a amostra de sangue dele, das células, tiraram do quarto do hospital onde ele estava e levou para o outro quarto. E ali colocaram os eletrodos, né, no paciente e colocaram também a aparelhagem no outro, lá onde estava a amostra de sangue desse paciente. E começaram a colocar filme de terror, coisa de medo, coisa de espanto para aquela pessoa espantada assistindo aquilo, as reações mostraram no computador, as reações da pessoa, e as amostras do DNA, as amostras de sangue das células dessa pessoa que está assistindo esse filme de terror, elas iam se comprimindo, diminuindo e iam até apagando algumas amostras, ou seja, algumas células morriam nesse processo em que a pessoa estava tensa, nesse processo em que a pessoa estava com medo. Olha que coisa isso. Experimento científico. Levaram para mais longe. Um quarteirão depois fizeram o mesmo experimento. As mesma coisa que a pessoa sentia nas amostras de sangue da pessoa a um quarteirão de distância. As células sentiam a mesma coisa e o que estava acontecendo no corpo daquela pessoa, na amostra da célula que estava fora do corpo daquela pessoa, estava sentindo a mesma coisa. Levaram para 80 quilômetros de distância e fizeram o mesmo experimento. O mesmo comportamento que as células do corpo da pessoa tinha, essas amostras também estavam com o mesmo comportamento lá a 80 km de distância. O que os cientistas chegaram à conclusão? Que existe o efeito à distância, que isso já é da física quântica, mas não é nessa aula que eu vou explicar sobre isso, mas é um fenômeno da física quântica, que o elétron, ela apaga aqui, ele
ele se manifesta até noutra dimensão de realidade, só para vocês terem noção de como isso é forte, o efeito à distância, mas nós vamos falar disso mais especificamente na aula de física quântica, tá? Então, só para vocês entenderem como isso funciona. Então, o efeito à distância, nesse mesmo paciente, colocaram lá palhaços e fizeram ele sorrir muito. As amostras de células expandiam e umas até se multiplicavam quando a pessoa estava sentindo alegria. E isso tem outros experimentos de pessoa que estava com câncer, começou a assistir filme de comédia durante 20 e poucos dias, durante 30 dias, depois de um mês a mulher não tinha mais câncer, porque a alegria multiplicou as células boas e acabou desfazendo as células cancerígenas e sem precisar fazer nenhum tipo de tratamento, aquela pessoa voltou a ficar sã. Eu faço isso com os meus pacientes, tem vários pacientes, já foram 9 pacientes com câncer. Se vocês não sabem, eu perdi meu pai com câncer na bexiga, e depois disso eu me revoltei completamente, eu falei, se depender de mim, ninguém mais morre de câncer, e comecei a atender pacientes com câncer, e comecei a dizer para esses pacientes, você não tem nada, suas células são 100% saudáveis, e coloquei essas pessoas para declararem, para fazerem isso aqui, ó, para elas começarem a mandar comandos para os neurônios de que as células estavam 100% curadas, e dessas 9 pessoas, até hoje, 8 aderiram ao que eu orientei e hoje não tem mais a doença. Uma não aceitou, 15 dias depois veio a óbito, tá? Então a única pessoa que não aceitou as minhas orientações, os comandos neurais que eu orientei, essa pessoa veio a óbito. As outras 8 pessoas estão todas vivas, aí todas felizes da vida, que não tem mais câncer no corpo, tá? Só para vocês terem uma noção, queria terminar essa aula com essa explicação. Esses comandos neurais, quando passa pelo hipotálamo, quando chega na amígdala cerebral e que vai para o tronco dorsal, incorpora, e aí a pessoa sente, e depois as células do cérebro, os neurônios, do cérebro, do coração e do intestino, esses neurônios eu chamo de células fuxiqueiras, são as células que se multiplicam muito rápido e elas levam a informação muito rápido, então são células que gastam muita energia. Por que uma pessoa, quando pensa muito, ela cansa? Porque são células que exigem muito do corpo, as células cerebrais, então elas consomem muita gordura, consomem muita glicose, então elas consomem muita proteína, então essas células consomem muito, está aqui no livro também falando sobre isso. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que quando você manda um comando para o seu cérebro, esse comando é repetido de novo, o cérebro não sabe o que é real, não sabe o que é imaginário, não sabe o que é verdade, não sabe o que é mentira, não sabe o que é comida, não sabe o que é arroz, o que é feijão, não sabe o que é álcool, não sabe o que é droga, não sabe o que é bebida. O cérebro não sabe o que é remédio. O remédio apenas é um alterador químico, bioquímico no cérebro que traz uma resposta neurobiológica e o corpo responde a esses comandos, gente. Se eu dou esse comando através de uma palavra, ou de um pensamento, ou de um sentimento, o cérebro também não sabe. Então eu posso trazer essas alterações químicas, bioquímicas, neurobiológicas para o meu corpo através de comandos externos, que é o que a epigenética está estudando, e através desses comandos o meu corpo obedece e eu fico bom, ou o meu corpo obedece os comandos negativos que eu estou dando para ele e eu fico mal. E isso pode levar um tempo, porque o seu corpo está programado no negativo, e você começa a dar comandos positivos, dá uma incongruência psíquica, concorda comigo? Incongruência psíquica é o tico que é uma coisa, o teco que é outra, a mente consciente que é uma coisa, a mente inconsciente que é outra coisa. Então fica aqui a nossa aula, muito obrigado por estar conosco aqui, e muito em breve estaremos juntos novamente. Muito obrigado, aqui é o professor Dr. Carlos Romero Rossi, esse é o nosso curso de mestrado em psicanálise, neurobiologia analítica. Um grande abraço para vocês, que vocês possam ter crescido e aprendido com essa aula e que vocês possam cada dia mais
colocar em prática todos esses ensinamentos e que vocês possam viver uma vida incrível, maravilhosa, e que vocês possam crescer. Crescer como as células precisam de crescimento, vocês também podem crescer, desenvolver e terem uma vida incrível, uma vida maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês. Tchau, tchau. E um grande beijo para vocês.